Estamos na aula 15? Sim. Oh, Então, muito boa bom. noite a todos e boa tarde também, né? Vamos ver um pouquinho hoje sobre regressão logística. Nós vimos nas aulas passadas sobre regressão múltipla linear. Qual a diferença? Na regressão logística, nós vamos prever uma variável qualitativa, né? Basicamente, ou é ou não é. Na regressão múltipla linear, que nós vimos, né, já estudamos, nós prevemos algo quantitativo, né, de quantidade, de variação, prever o peso corporal, como o Léo e o Márcio estão fazendo, né, com o projeto deles, prever a quantidade de massa muscular, né, a quantidade. Aqui não, aqui nós vamos prever a ocorrência, o ser ou não ser. Então, esse é o objetivo principal da regressão logística, uma variável dependente qualitativa. Nós vamos ver um pouquinho melhor, né, falar do objetivo dessa regressão, falar da característica da equação de regressão logística, ela é um pouquinho diferente da linear, falar do coeficiente dessa regressão e como interpretá-lo, saber sobre o teste de hipótese do modelo, né, da equação e o coeficiente de regressão de cada variável independente. Então, nessa parte 4, nós vamos ver se o modelo como um todo é válido, como nós tínhamos lá a ANOVA para regressão linear. Nós temos aqui uma outra estatística para ver a validade do modelo, se ele é significativo ou não. E para cada coeficiente, como nós tínhamos o teste T para cada variável independente, aqui nós temos também uma equação equivalente, uma estatística equivalente para ver a significância de cada variável independente. Por fim, nós vamos ver um exemplo de como aplicar essa regressão logística e, por último, como escrever os resultados, né? Como abordar a escrita desses resultados. Então, o objetivo da regressão logística, como eu já tinha falado, é predizer se um evento ele ocorre ou não a partir de variável independente ou variáveis independentes. A maioria dos modelos que vocês vão ver na literatura traz mais de uma variável independente, porque muitas vezes nós precisamos de mais de uma para interpretar um evento qualitativo. Né? Nós precisamos tirar o viés aí do sexo, da amostra, da idade, da faixa etária, da característica socioeconômica. Então, tudo isso a gente geralmente vê incluso num modelo de regressão logística. Como variável dependente, como eu já expliquei, ela é sempre categórica. Ou ela é 0 ou ela é 1. Ou ela acontece ou não acontece. Então, por exemplo, nós podemos utilizar esse modelo de regressão para predizer se um time ele vai ganhar ou ele vai perder uma partida. Para saber se uma pessoa será doente ou sadia, se ela terá sarcopenia ou não terá sarcopenia. Então, por exemplo, vamos supor que estamos estudando sarcopenia e a questão de ser fumante ou não fumante. Será que isso influencia na questão de ter sarcopenia ou não ter? Então, como variável independente, nós teríamos a questão do cigarro, do fumo, né? A quantidade de cigarros poderia ser, e como variável dependente a sarcopenia. O número 1 tem sarcopenia, o número 0 não tem. E aí nós construiríamos um modelo para prever se o ato de fumar aumenta a probabilidade de ter sarcopenia ou não. Então, esse é só um exemplo de aplicação. Geralmente,
As variáveis independentes, elas podem ser numéricas, né, do tipo que eu falei agora, o número de cigarros, ou categórica, que seriam variáveis também qualitativas, como, por exemplo, o sexo, ou masculino ou feminino. E aí, todas essas variáveis categóricas nós codificamos como variáveis dummy, que é a mesma coisa do 0 e 1 da variável dependente. Então, o 0 seria o sexo feminino e o 1 o sexo masculino, ou vice-versa. Só tem que tomar esse cuidado na hora de interpretar os resultados da regressão. A equação de regressão logística ela é com base em logaritmo natural. Então, como é um evento qualitativo, ele não apresenta a linearidade suficiente para ser uma regressão linear. Então, por isso, esse modelo ele é caracterizado com essa questão do logaritmo natural. E, basicamente, a probabilidade do evento ocorrer dividida pela probabilidade do evento não ocorrer, né, que seria 100%, representado pelo número 1, menos a probabilidade do evento não ocorrer. E aí, tirando o logaritmo dessa expressão, nós transformamos aqui esse modelo como se fosse uma regressão linear simples, né, onde nós temos uma constante, o coeficiente de regressão logística e a variável. Então, eu vou explicar, caracterizar, né, cada um dos componentes. Então, o logaritmo natural, ele tem a base do número de Euler, que é aproximadamente 2,718 e vários outros números, aqui a gente está simplificando. Então, a probabilidade de que a variável dependente seja 1, né, que aconteça o evento, que há 100% de chance de acontecer o evento, dividido pela probabilidade de que a variável dependente seja 0, né, de que o evento não ocorra, que é 100 menos essa probabilidade. A constante e os coeficientes de regressão logística, representado aqui pela letra K, por representar o número suficiente de variáveis independentes que você desejar. Né? Pode ter uma, duas, como está aqui representado, como pode ter dezenas de variáveis independentes. Como interpretar o coeficiente da regressão logística, né? Que era aqui o BK, ou B1, ou B2, né? Dependendo do que for, como interpretá-lo. Então, esse coeficiente ele vai trazer uma mudança na chance de ocorrência da variável dependente, ou seja, do evento acontecer. E isso é explicado a partir da variância da variável independente. Mas, como eu disse anteriormente, isso a gente vai ver em questão de logaritmo. Esse logaritmo, para ele ser compreensível, né, para a gente entender ele como razão de chances de ocorrência do evento, nós precisamos transformá-lo, né, tirar esse logaritmo desse coeficiente da regressão logística. E como nós fazemos essa transformação? Então, nós pegamos o coeficiente que está em logaritmo natural e tiramos esse logaritmo natural dele, conseguindo, então, interpretá-lo mais fácil. Então, aqui nós temos a transformação. Então, nós colocamos o número de Euler, que é aquele número da base do logaritmo natural, aqui representado como a letra E, que seria 2,718 e vários outros números. E acima nós colocamos o coeficiente da regressão que a regressão nos fornece. Então, nós colocamos aqui, vamos imaginar que esse coeficiente da regressão logística apresentou o valor de 0,75. Então, nós pegamos aqui o número de Euler, elevamos ao coeficiente da regressão logística, e isso nos dá o resultado transformado sem o logaritmo natural. Então, aqui ele já está na forma de razão de chances. Como interpretar, então, esse número já transformado?
ele é o fator pelo qual as chances de um evento ocorrer podem aumentar, diminuir ou não mudar para uma unidade de aumento na variável independente. E sempre mantendo todas as outras variáveis independentes do modelo constantes. Então, há 3 possibilidades. Quando esse coeficiente da regressão logística transformado for maior que 1, ele vai aumentar a chance do evento ocorrer. Então, se lá o número de cigarros apresentar um coeficiente da regressão logística maior que 1, ele aumenta a chance da sarcopenia acontecer. Se ele for menor que 1, né, esse coeficiente da regressão logística transformado for menor que 1, né, esse coeficiente do número de cigarros apresentar um valor menor que 1, ele reduz a chance da sarcopenia acontecer. Agora, se ele for igual a 1, ele não muda a chance da sarcopenia acontecer. Então, existem essas 3 possibilidades quando interpretamos o coeficiente da regressão logística transformado. Nós conseguimos calcular uma porcentagem de alteração na chance do evento ocorrer a partir de cada coeficiente da regressão logística. Então, vamos voltar lá ao nosso exemplo, que o coeficiente transformado ele era de 2,12. Nós subtraímos sempre o número 1, que representa 100%, e depois multiplicamos por 100 para ter esse número em porcentagem. Então, aquele coeficiente que era maior que 1, né, que era 2,12, ele apresenta um aumento de 112% de chance daquele evento ocorrer para cada unidade que nós aumentamos dessa variável independente. Então, vamos supor, voltar no nosso exemplo de sarcopenia e número de cigarros. Vamos supor que aqui essa variável é o número de cigarros. Então, ela apresentou um coeficiente de regressão logística de 2,12. O que isso significa? Para cada cigarro a mais que a pessoa consome, ela tem uma chance de ter sarcopenia 112% maior em comparação com aqueles que não fumam. Né? E para cada cigarro, essa chance vai aumentar em 112%. Então, uma razão de chances, uma odds ratio muito grande. Né? E isso, com certeza, será significativo. Aí, nós vamos analisar como interpretar a significância e ver como geramos esses números. Tá? Pelo contrário, quando esse coeficiente da regressão logística ele é menor do que 1, ele diminui as chances do evento ocorrer. Então, vamos supor que depois que a gente calculou o coeficiente da regressão logística transformado, claro, ele é de 0,88. Então, nós tiramos aqui esse valor do número 1, né, subtraímos o número 1 e multiplicamos por 100. Aqui nós temos a chance do evento ocorrer. Então, a probabilidade aqui nesse caso do evento ocorrer diminui 11% para cada vez que a variável independente aumenta em uma unidade. Então, aplicando naquele exemplo do cigarro. Para cada cigarro a mais que a pessoa consumir, ela tem uma chance de 11% a menos de ter sarcopenia, tá? Se isso fosse o nosso resultado. Quando o expoente é o número 1, se nós tirarmos, né, o valor 1, se fosse, né, o valor 1, menos 1 dá 0, vezes 100 dá 0. Então, não mudaria as chances do evento ocorrer, né? Nem aumentaria e nem diminuiria. Então, nós só temos essa possibilidade de cálculo quando esse número ela é maior ou menor que 1. Para testar a hipótese, se o modelo ele é significativo ou não, nós utilizamos a estatística do Q². Então, para verificar a significância, de acordo com os graus de liberdade do modelo, nós utilizamos a distribuição do Q² para verificar essa questão.
Isso para o modelo como um todo. E como tínhamos, né, o coeficiente de determinação da regressão linear, que indicava, né, o quanto de variância o modelo explicava em porcentagem da variável dependente, né, que é o coeficiente de regressão, nós não temos um equivalente a esse coeficiente de regressão para a regressão logística. Então, existem algumas propostas de R quadrado para regressão logística, mas elas não são muito utilizadas por não ter essa equivalência com a regressão linear. Então, muitas vezes nos trabalhos eles nem reportam essa informação. Nós vamos ver lá no SPSS que isso é gerado, mas nós não utilizamos na prática, tá? Os componentes, né, cada variável independente, também tem como testar a hipótese delas, se elas modificam ou não as chances do evento ocorrer. E nós utilizamos uma estatística chamada de estatística Valde para testar a significância de cada variável independente e também para conferir, de acordo com os graus de liberdade, se tem significância ou não. Nós também utilizamos a distribuição do Q². Agora, vamos olhar um pouquinho mais de modo prático, como um exemplo de como prever se crianças do sexo masculino, de acordo com as características que elas têm, se elas serão esportistas ou não esportistas num futuro próximo. Então, para isso, nós podemos utilizar um modelo de regressão logística. E como fazer isso no SPSS? Então, nós vamos aqui em analisar, em regressão binária logística. Por que binária? Porque nós só temos o 0 e 1 para variável dependente. É possível ter variáveis dependentes com mais de 3 categorias, mais de 2 categorias, né? No caso, sim, é possível, mas é um modelo um pouco mais complexo. Então, nós vamos aprender primeiro a binária, para depois a multinomial, tá? Que seria mais de 2 níveis de variável dependente. Voltando ao exemplo da sarcopenia, nós podemos separar em pessoas que têm, as que não têm e as que têm sarcopenia severa. Então, seria uma possibilidade de aplicar esse modelo multinomial. Mas hoje, como estamos aprendendo pela primeira vez a regressão logística, nós vamos falar somente da regressão binária, o 0 e 1. Tá? Então, se as crianças vão ser esportistas ou se elas não vão ser esportistas. Essa variável que eu acrescentei aqui como variável dependente é se a criança é esportista ou não. Como covariáveis ou variáveis independentes, eu acrescentei a idade, que para mim faz sentido. Se a criança é mais velha, ela pode ter chances maiores ou menores de ser esportista ou não. O peso corporal, possivelmente crianças com maior peso têm mais dificuldade de serem atletas, né, profissionais, esportistas, ou não, né, também, dependendo do esporte. Aqui nós estamos falando como geral, né, se fosse, por exemplo, algumas lutas, né, talvez isso pode ser um fator facilitador, mas vamos testar, né, se isso é uma questão que influencia ou não a criança ser atleta. A estatura, acredito que para alguns esportes também, né, como por exemplo o basquetebol, voleibol e etc. O IMC, que é um indicativo de gordura corporal. O tecido gordo, a massa gorda, na verdade, aqui originária da DEXA, se eu não me engano. E a ocorrência do pico de velocidade de crescimento, que indica se essa criança está próxima ou não da sua maturação do sistema biológico, dos sistemas biológicos. Então, nós temos várias variáveis quantitativas aqui,
né? A idade quantitativa, o peso, a estatura, o IMC e a quantidade de gordura, e uma variável qualitativa aqui, né? Se a criança já teve o estirão ou se ela não teve o estirão, número 0, ou se ela já teve o estirão, número 1. Quando nós incluímos uma variável qualitativa aqui na regressão logística, nós precisamos ir aqui em variáveis categóricas para informar o SPSS que essa variável ela é qualitativa. Então, nós clicamos aqui nas categóricas e adicionamos as variáveis que forem qualitativas ou categóricas. Então, colocamos aqui. E é importante mudar aqui a categoria de referência. Se a categoria de referência ela é o número 0 ou o número 1. Por padrão, a gente sempre coloca que a categoria de referência é o número 1. Ou seja, se a criança já teve o estirão, o pico de velocidade do crescimento, o efeito é tal. Se nós não deixarmos assim, né, se colocarmos como último, que seria o 0, é se a criança não teve o pico de velocidade de crescimento, a explicação dessa variável independente sobre a dependente é tal. Então, muita atenção aqui, por padrão, a gente sempre coloca o primeiro, né, o número 1, como contraste, como indicador. Então, lembre-se sempre de colocar aqui como primeiro, first. Aí clicamos em continuar e vamos ver o que esse modelo nos informa. Clicamos aqui em OK. Antes aqui de falar do modelo, nós verificamos aqui que temos um número aqui de atletas e um número de não atletas. Então, temos 227 não atletas e 181 atletas, tá? Crianças atletas. Isso eu fiz para vocês entenderem essa tabela aqui de predição do modelo. Então, se nós somarmos aqui os não atletas nos valores observados, que seriam as linhas, se nós somarmos 165 mais 62, nós temos 227 meninos, crianças. Então, o que essa tabela primeira aqui nos diz? O quanto esse modelo acerta a classificação da criança. Então, ele acerta em 62% dos casos. E aonde que ele erra? Então, aqui, das 227 crianças que não são atletas, nosso modelo falou que 165 realmente não são atletas. Então, ele acertou essa porcentagem aqui, 72% dos não atletas ele acertou. Mas o restante, né, os 27,3%, ele errou. Né, ele falou que eram atletas, nosso modelo de predição da regressão logística falou que é atleta, mas eles eram não atletas. E a mesma questão nós podemos ver aqui para os atletas. Então, nós tínhamos 181 atletas, nosso modelo acertou quase metade deles. Então, falou que 48,6% eram realmente atletas, mas errou em 88%. Isso nos diz... Pode falar, André. Desculpa. Desculpa te cortar. Tranquilo. Só uma pergunta aqui. Então, aqui nós temos percentuais de acertos diferentes na condição não atleta e atleta. Sim. Você sabe falar o porquê desses percentuais? O que influencia essa diferença? São as variáveis independentes. O modelo como um todo foi construído e conseguiu essa classificação. Entendi. Então, por exemplo, você vai mostrar ali quais foram as variáveis que entraram no modelo. Sim. Né? E aí, o próximo slide. Então, vão ser diferentes, provavelmente, as variáveis de cada modelo, ou não? Aqui, ele traz... Eu pedi um método Enter, então ele vai trazer um modelo só. Tá? Não é lá como na regressão múltipla que a gente pedia o stepwise, que ele já separava vários modelos, né?
Nós também podemos fazer isso aqui, o stepwise na logística, mas isso na literatura não é convencional. Geralmente a gente inclui fatores confundidores de propósito no modelo da regressão logística para mostrar se eles influenciam ou não nas respostas. O que é comum na literatura? Eles fazerem essa regressão por blocos. Então, primeiro, como o Léo discutiu uma vez, nós discutimos com o professor em conjunto, né? Sobre a questão de, no primeiro bloco, no inicial, pôr só as características demográficas, sociodemográficas. No segundo, essas características mais o seu interesse no modelo, né? As variáveis que realmente a gente acha que tem influência. E no terceiro, um modelo com mais variáveis que a gente acha que tem interesse. Então, geralmente é assim que eles fazem, por blocos. Tá? E aí o terceiro modelo é sempre o mais completo. Pode falar, Thiago. Essa classificação de atletas foi baseada no quê? Aqui é um exemplo só. Eu usei os dados da tese do professor, onde ele estudou crianças que participavam de escolinha e que não participavam. Entendi. Mas para ficar mais compreensível, eu quis inventar que a gente iria predizer se elas iam virar atletas ou não. Mas na realidade não é isso não, era só se elas participavam ou não de escolinhas, de atividades fora da escola. Entendi, beleza, obrigado. De nada. Então, continuando aqui. Se nós somarmos os números que o modelo acertou, que é 165 mais 93, e dividirmos pelo N total, que são 408 crianças, nós temos 62% de acerto do modelo. Então, é daqui que sai esse número. Levando essa análise mais aprofundada, que seria uma curva ROC, né, para saber pontos de corte de uma determinada variável independente para saber se a criança seria atleta ou não. Então, aquele número de acurácia que dá a área abaixo da curva é exatamente esse valor aqui. Então, se você rodar uma curva ROC com uma só variável independente, é esse número que é a acurácia. Tá? E aí, os números de sensibilidade, especificidade, a gente gera a partir dos falsos positivos e falsos negativos. O que seria isso? Então, nossa intenção é ver os atletas. Então, nós temos os verdadeiros positivos, que são aqueles que realmente são classificados como atleta, e os falsos positivos, que são aqueles que não são atletas, mas são classificados como não atletas. E assim por diante. É com base nesses números que nós calculamos também sensibilidade e especificidade. É daqui que sai. Mas quando falarmos de curva ROC, pontos de corte, aí eu volto nesse assunto para a gente entender melhor. Mas é só um preâmbulo para vocês saberem de onde saem essas questões. Continuando, interpretando aqui aquela hipótese, se o modelo ele é significativo ou não, é aqui nessa tabela que nós olhamos. Por padrão, o SPSS ele sempre solta 2 blocos de regressão. O bloco número 0 ele é descartável, lá não tem nenhuma informação útil. A gente sempre começa a interpretar os resultados pelo bloco número 1. E aqui nós temos a estatística do Q quadrado, que representa o modelo. Então, se nós olharmos aqui o modelo como um todo, ele foi significativo para prever se a criança é atleta ou não é, ou se ela será ou não será atleta. Na sequência, nós temos cada variável independente do modelo, e aqui nós temos o coeficiente de regressão logística de cada uma delas, claro que aqui sem transformar,
né, esse coeficiente. Depois temos o erro padrão, a estatística Valde, que é aquela que testa cada variável independente, a significância de cada uma delas, o grau de liberdade para cada uma das variáveis independentes, a significância, e aqui já esse coeficiente de regressão logística é transformado na razão de chances, já tirando aquele logaritmo. Então, vamos pegar como exemplo aqui a ocorrência do PVC. Ele teve um coeficiente de regressão logística de 0,946. Se nós pegarmos e transformarmos, né, tirarmos o logaritmo aqui dessa variável independente, nós vamos descobrir que o número de Euler, né, a base lá do logaritmo natural elevado ao coeficiente de regressão logística, nos dá uma razão de chance de 2,576. E aí, se tirarmos do número 1, teremos 1,576, multiplicado por 100, aproximadamente 158% de chance para a criança ser atleta. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Então, nós olhamos primeiro o coeficiente de regressão logística, olhamos se ele foi significativo ou não. Aqui nós tivemos duas variáveis que influenciaram, né, a questão dos meninos serem atletas ou não. Então, nós olhamos aqui pela significância, temos duas variáveis com P menor que 0,05. Apesar da massa gorda ter essa significância, a razão de chances dela é nula, né? Apesar dela ser significativa, ela não altera a razão de chances. Então, nós descartamos falar do efeito dessa variável. Então, nós concentramos aqui na ocorrência do PVC, porque ela foi significativa e teve aqui uma razão de chances positiva. Lembra que maior do que o número 1, ela influencia positivamente a ocorrência da variável dependente, a questão da criança ser atleta. E quanto que ela influencia? Então, nós pegamos o número, né, 2,576 menos 1 vezes 100. E aí nós sabemos a razão de chances. Então, como que eu retrato a escrita desse resultado? Então, primeiro eu falo aqui em cima do modelo de regressão logística. Então, o modelo de regressão logística para verificar se as crianças do sexo masculino serem esportistas ou não serem, foi significante. Tá? Então, eu retrato Q quadrado, o grau de liberdade e a significância do modelo. As chances de um menino ser esportista aumentam por um fator de 2,58, aí eu retrato o Valde e a significância, quando já atingiu a idade do pico de velocidade do crescimento. Ou seja, lembra que aquela variável era qualitativa. Então, nós temos que falar assim, quando ela é o número 1, quando ela já atingiu o PVC. Ter atingido o PVC torna 157,6% mais provável a chance do menino ser esportista, mantendo-se todas as outras variáveis independentes constantes. Então, assim, nós retratamos a razão de chances da criança ser esportista se ela já teve o PVC. Vamos pensar em outros exemplos de escrita aqui. Vamos supor que o peso no nosso modelo aqui tinha ficado significativo. Então, se nós olharmos aqui o peso e transformarmos, ele tinha uma razão de chance de 1,052. Então, vamos ver como ficaria. Vamos supor que esse P aqui era menor que 0,05. Como ficaria a descrição do modelo? Aqui a parte de cima do modelo como um todo não mudaria, mas a questão do peso, as chances de um menino ser esportista aumentam por um fator de 1,052, o Valde tal, significância tal, para cada quilo de peso a mais medido na balança.
Então, para cada quilo de peso pesado a mais na balança, o menino se torna 5,2% mais provável de ser atleta, mantendo-se todas as outras variáveis independentes constantes. Então, nós podemos aqui, se ele aumentar 2 quilos na balança, ele aumenta em 10,4% a chance dele ser atleta, e assim por diante. Como é uma variável quantitativa, nós podemos fazer essa interpretação. Então, se ele aumentar 3 quilos, ele fica 15,6% mais provável de ser atleta comparado àqueles que não aumentam o seu peso, ou que têm o peso mais baixo. Caso o exemplo fosse a idade, vamos lá voltar no modelo e ver a idade. Caso a idade fosse significativa, e aqui vejam que ela tem uma razão de chance menor do que 1, ou seja, ela diminui a chance do menino ser atleta. Então vamos ver como ficaria a escrita. De novo, aquela escrita do modelo geral, né, do Q quadrado do modelo não muda. O que mudaria é a escrita da variável independente, da interpretação dela. Então, as chances de um menino ser esportista diminuem por um fator de 0,983, val de tal, significância tal, para cada ano a mais da idade cronológica. Para cada ano a mais, o menino tem 1,7% a menos de chance de ser atleta, mantendo-se todas as outras variáveis independentes constantes. Então, essa frase aqui, ela tem que ser dita, porque se você muda as outras variáveis independentes, você muda as chances. Você modifica as chances do seu modelo. Então, isso aqui é uma escrita clássica para interpretar a regressão logística. E vocês viram que na múltipla também a gente tem que retratar isso. Se eu tivesse, né, mais variáveis independentes significativas, eu replicaria essa escrita para cada uma delas. Né, a interpretação de acordo com cada coeficiente da regressão. Então, nós demos aqui um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Um exemplo de uma variável que aumenta as chances do menino ser atleta, de uma que diminui as chances, de uma que não modifica as chances, que foi a massa gorda, e uma outra qualitativa que aumenta as chances do menino ser atleta. E aquela questão de multiplicar a razão de chances não dá para ser feita aqui. Por quê? Porque essa variável é qualitativa. Ou o menino atingiu o PVC ou não atingiu. Então, essa razão de chances ela é fixa. Tá? Se ele atingiu, ele é 158% mais provável de ser atleta. Se ele não atingiu, não tem mudança nas chances, tá, dele ser atleta. Então, essa é a interpretação. Se aqui fosse o sexo, então, vamos supor que o sexo masculino fosse o número 1, ser do sexo masculino faz com que meninos tenham 157% a mais de chance de ser atletas do que as meninas. Essa seria a interpretação. Bom, para finalizar, eu trago esse exercício. Oi? Então, considerando assim, vamos pensar que nesse exemplo houvessem duas variáveis independentes, por exemplo, né? Tá, a do pico de velocidade de crescimento e pegar a idade, para tentar dificultar nesse exemplo que você colocou como que ela sendo um fator negativo, né? Uhum. Se fosse para montar uma equação dela, né, tendo então a variável dependente para estimar, não sei, seria uma variável. Como que trata na regressão logística? Por exemplo, a variável ser atleta ou não atleta. Ela vai ser uma variável dependente e as outras, elas vão ser explicativas ou preditivas? Sempre explicativa. A logística, ela sempre explica a probabilidade do evento ocorrer ou não. Probabilidade. A probabilidade de ser atleta ou não ser atleta.
Não tem um Entendi. modelo de ver assim como fala, não é quantitativo, né? Sempre quali. Uhum. Sempre de ser ou não ser. Então, vamos, nesse exemplo, que tem duas variáveis independentes, como o PVC e a idade, um exemplo. Não é possível montar uma regressão considerando essas duas variáveis, e aí ela dá um valor de explicação para ser ou não ser atleta. Elas vão ser tratadas sempre de forma separada. Sim. Tá. Não tem, eu já procurei isso, mas eu nunca achei. Individualmente, para cada menino, você colocar um menino na regressão, né, montar o modelo e falar esse menino é ou esse menino não é atleta. Eu nunca achei isso. Eu já tive curiosidade de procurar para saber se existe o modelo que fala, ah, não, ele é 0 ou ele é 1. Uhum. Ou, com as variáveis independentes que foram significantes foi A, B, C. Então, se nós colocarmos A, B, C numa equação, ela vai nos dar uma razão de chance X para que ele seja 1. É. Eu Isso posso não tem. até eu posso até testar aqui, André, se o SPSS ele monta o resultado da regressão. Vamos ver aqui. Deixa eu só montar. Seria interessante isso. Isso eu nunca pensei em testar. Então, nós temos aqui a categoria, né? Atletas e não atletas. Aí colocamos o peso, a estatura, a idade, o IMC, eu lembro que estava, o tecido gordo e a ocorrência do PVC. Aí temos que ir aqui nas categóricas, colocar como primeiro indicador, continuar. Aqui, vamos ver se aqui a gente consegue salvar os valores preditos. Vamos pôr esses dois, que talvez aqui a gente consiga essa resposta. Resíduos. A Valde, ela já sai automaticamente. Já. Nós não precisamos pôr mais nada, é só isso. Então, bloco 0 nós descartamos. Temos aqui o modelo significativo. E temos aqui os expoentes do modelo. Então, vamos olhar aqui se ele criou a variável. Então, ele soltou aqui, ó, entre 0 e 1, um valor X, né? Entre 0 e 1. Vamos ver se ele varia de 0 e 1. Varia entre 0 e 1. E o ponto de corte, eu acho que ele coloca como 50%. Vamos ver. É bem isso mesmo. Aquele que passa da área dos 50% é atleta. Uhum. E aí, se nós compararmos isso... Deixa eu ver se eu consigo pôr lado a lado aqui com a... Era essa, né? Eu vou pôr lado a lado com a classificação de atleta e a classificação do nosso modelo. Uhum. Interessante. Aqui eu consegui prever, né, cada... Então, se nós olharmos aqui, na verdade era na categoria, peraí. Do lado da categoria. Que aqui nós temos atleta. Ah lá, ele já mostra
os acertos e os erros, tá vendo? Do nosso modelo e da categoria e da variável dependente, que é o correto, né? Então, nós temos aqui a concordância, né? Olha, e a discordância. Então, nós conseguimos ver aonde nosso modelo erra para cada menino aqui. E o valor que o modelo fez a predição, né? Entre 0 e 1. Então, passou de 0,5 é atleta, abaixo de 0,5 não é atleta. Agora, saber a equação para chegar nesses valores aqui é que eu não sei como que é montado. Mas eu acredito que é só aplicar esse modelo aqui da regressão. Então, se nós somarmos, né, constante, mais o logaritmo natural do coeficiente, mais o valor, por exemplo, aqui a idade, e aqui o coeficiente da idade, transformar em logaritmo, nós vamos ter esse resultado aqui que o SPSS mostrou. Acho que é isso. Então é tudo individual. E aí a gente viu por uma variável, né? Então, se tivesse 3, 4 variáveis, 5, nós iríamos olhar de forma individual para cada variável. Isso para interpretar a razão de chances. Uhum. Para aplicar a regressão, como ele fez aqui, ele levou em conta tudo. Né? Ele somou aqui a constante mais a idade vezes o valor, o coeficiente da idade vezes o valor da idade, mais o coeficiente do PVC vezes o PVC, e assim por diante. Aí ele chegou nesse valor. Entendi. Então tá, Né? Agora, essa é a minha dúvida mesmo. Para a gente interpretar a razão de chances, ou a influência, né, lá na regressão múltipla, é sempre mantendo-se todas as outras constantes. Senão nós não conseguimos analisar o efeito, né, daquela variável. Uhum. É isso. Entendi. Obrigado, Pedro. De nada. Obrigado você que me ajudou a chegar ali no negócio que eu nunca tinha pensado em fazer. De chegar de ver o resultado da regressão mesmo. É bem legal. E aqui, por último, eu trouxe um exercício, mas a gente pode fazer juntos na aula que vem, que já está dando nosso horário, que seria quais os fatores que determinam uma criança do sexo masculino já ter tido o PVC ou não. E aí nós rodaríamos um modelo para predizer isso, né, a partir de variáveis que façam sentido para prever o PVC. Mas aí a gente roda juntos na semana que vem, ou se quiserem rodar e trazerem na semana que vem para a gente discutir, também pode ser. Tá? Eu vou mandar o banco de dados, mando os slides também, e aí nós vemos isso juntos no encontro da semana que vem. Muito bem, Pedro. Vou parar de compartilhar a gravação.